Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Quero só colocar um adendo aqui no nosso conteúdo sobre os répteis, né? Especificamente sobre cobras venenosas e peçonhentas, tá? Sim, existe uma diferença entre elas, que as que as cobras peçonhentas que possuem peçonha são as que possuem algum mecanismo para injetar veneno em suas presas, tá? E as cobras venenosas, elas dependem de certas características. Animais venenosos, nós temos também um sapo. O sapo ele produz uma substância venenosa, mas ele não possui um mecanismo de injetar esse veneno. Então, isso difere dentro desses animais, tá? De acordo com as pesquisas da área que trabalha com cobras, né, com todas as cobras em geral, todas as cobras elas possuem glândulas produtoras de veneno, mesmo as que matam por constrição, como é o caso da sucuri, tá? O que acontece assim? Porém, alguma delas tem isso em menor quantidade e não possuem um mecanismo inoculador, tá? Elas não possuem um mecanismo para inocular o veneno. E temos umas características entre esses animais. Então, como eu tenho assim por definição a cobra peçonhenta, são aquelas cobras que possuem algum mecanismo para injetar o veneno nos organismos dos animais, tá? Geralmente tem a cabeça achatada, triangular e bem destacada e possui presas, né, anteriores, salvo o caso da coral. A coral ela não possui cabeça triangular, mas possui uma peçonha muito agressiva. Possui fosseta loreal. Possui olhos pequenos com uma pupila em fenda vertical. Tá? Geralmente a cauda é curta e afina bruscamente. Tá? Ela afina em um pequeno espaço. São cobras que elas não fogem se elas se sentem acuadas, tá? Elas atacam. Quando elas se sentem ameaçadas, a intenção delas é atacar, não é fugir, tá? Então, como uma característica principal dessas cobras aí, das cobras que possuem peçonha, elas atacam, elas não são de fugir de fugir de alguma presa, de algum predador, elas vão se defender. O movimento em geral desses animais é mais lento, né? Elas se movem mais lentamente e possuem, em sua maioria, hábitos noturnos, tá? A cobra venenosa são cobras que possuem, que produzem veneno, mas não tem esse mecanismo inoculador, tá? Em sua maioria tem cabeça estreita, longa e pouco destacada e não possui as presas anteriores, né, ou os mecanismos que inoculam veneno. Não possuem fosseta loreal, que é aquela estrutura que a gente viu para que capta a movimentação dos animais e consegue destacar essa movimentação dos animais, é ligada diretamente no sistema nervoso do animal. Os olhos são grandes com pupilas circulares, tá? Em sua maioria são longas e a cauda é longa e se afina gradualmente. Quando são ameaçadas, a primeira reação delas é fugir, tá? O movimento é rápido e em sua maioria possui hábitos diurnos, tá? Como cobra peçonhenta, eu tenho lá meus exemplos: a jararaca, a coral, a cascavel, a surucucu. Como cobra venenosa, a jiboia, a sucuri, isso como exemplos das brasileiras, tá? As que se encontram no território brasileiro. Aqui na nossa região a gente sabe que a gente tem a jararaca, né? Tanto que você fala ali a urutu cruzeiro e, e a urutu estrela, mas as duas são da família das jararacas, tá? São animais muito agressivos, tá? Então eles não se sentem acuados por, por predadores ou por animais maiores do que eles vão atacar para se defender. Produzem uma grande quantidade de peçonha. Então, assim, apesar dessas características serem dominantes nessas classes,
Algumas espécies não correspondem nesse padrão, como é o caso que eu comentei da coral, né? Ela tem uma peçonha muito forte, mas ela não possui fosseta loreal, tá? Que é aquele mecanismo que detecta as variações de temperatura, né? As mínimas variações que de temperatura, e isso com finalidade de detectar sua presa, tá? O único caso que se sabe que foge esse padrão é a coral, tá? Então, a cobra peçonhenta é aquela que tem mecanismo para injetar o veneno nos organismos de outros animais, tá? Que são os dentes ocos, né? Por onde passa o veneno, que funciona como agulhas para eles injetar os venenos. As venenosas não produzem substâncias, são as que produzem substâncias tóxicas, mas não possuem aparelho inoculador, tá? Como dentes ou ferrões, tá? Então esses animais dependem da situação para usar o veneno, numa forma de defesa ou numa forma de tentar paralisar as suas presas, tá? Quanto à forma de ataque, as peçonhentas são aquelas lá que se preparam para atacar, então elas se armam para dar o bote, né? E liberam seu veneno nas presas por meio do mecanismo inoculador, tá? Que vão injetar a substância tóxica muito agressiva, em sua maioria são de destruição de vasos, de corrente sanguínea, de tecidos, venenos neurotóxicos. A maioria dessas cobras possui esses dentes ocos por onde passa o veneno, né, das cobras peçonhentas. Então, como as não venenosas, as cobras venenosas, né, que não produzem peçonha, não possuem esse mecanismo, elas se utilizam elas matam as suas presas por constrição, né, enrolando elas e apertando. No Brasil, como um todo, existe pelo menos 370 espécies de serpentes, tá? Vários tamanhos, formas e cores, então muito poucas são capazes de causar danos aos seres humanos, e as que, claro que tem mais estudos, são sempre as peçonhentas, devido à alta potencialidade, né, que a peçonha tem. Então são aí que são produzidos os soros para tratamento dessa peçonha nesses animais. Então isso acaba sendo característico desses animais, tá? Essa diferenciação entre eles. Então você tem, por exemplo, assim, se eu pego os mais diferentes tipos de cobra, como é o caso assim, são fáceis de identificar, né? E como é muito incomum assim você ter acidentes diretos relacionados a ela, porque como as cobras peçonhentas são animais de hábitos noturnos, elas são caçadoras, né? Então a maioria sai à noite para poder caçar. Então você tem, apesar de acontecer acidentes, a incidência não é muito grande, né, de acidentes na área. Acaba não entrando muito em contato direto, tá? No Brasil, assim, as mais venenosas que nós temos, a coral, por exemplo, tá? Então é um grupo bem conhecido e bem popular, né? Só que ela se separa como cobra coral, coral verdadeira ou coral, e temos a coral falsa, tá? A coral falsa é uma cobra que se adaptou por mimetismo para relembrar a coral verdadeira, para poder afastar predadores, tá? A coral falsa, ela não possui nenhum tipo de peçonha e nenhum tipo de órgão inoculador de veneno, só que se usava um padrão, por exemplo, de cores, para colocar, para se separar, né, entre falsas corais e corais verdadeiras, tá? Só que esse padrão de cor, isso é de crença popular, tá? Ele não é correto, porque o que diferencia essas espécies é a dentição dela, e você não vai parar para pedir para ela mostrar os dentes, né, para falar se ela para ver se ela é venenosa ou não. Como a própria evolução, o próprio cruzamento entre esses animais acabou criando uma variação
né, anomalias nos padrões de cores. Então, existem indivíduos completamente vermelhos que segundo, poderia ser confundido com outra espécie de serpente. Então, existem indivíduos com padrões de cores diferentes. Então, acaba dificultando isso. É claro, assim, a falsa coral, ela apresenta o veneno. O que ela não tem é uma peçonha muito que seja muito agressiva para as pessoas, tá? E aí, como ela possui os dentes responsáveis por inocular veneno na parte de trás da boca, isso acaba dificultando, né, que seja que ele seja inoculado no momento da picada. E nas verdadeiras ele fica na frente, então a inoculação do veneno ocorre mais facilmente. Como na coral falsa essa dentição fica atrás, e a característica dela também é caçar animais pequenos, né? Então quando ela abocanha, ela consegue inocular lá atrás o veneno, não sendo uma peçonha, né, como é o da coral verdadeira, mas que serve muito bem para paralisar as presas que ela vai caçar. Então, as corais verdadeiras, tá, causam acidentes muito graves como um todo, que quem for picado precisa de, de atendimento médico o mais rápido possível. Então, mas assim, é responsável por apenas cerca de 1% dos acidentes no Brasil, tá? Então elas são além disso, assim, apesar de nós termos a cascavel, a jararaca, as corais são consideradas mais venenosas entre as serpentes peçonhentas do Brasil, tá? São pequenas e se distinguem justamente por essas cores brilhantes, né? Então, é muito difícil você dizer hoje assim, mas as corais, eu consigo distinguir uma coral verdadeira de uma falsa, justamente por esse padrão que existe de diversificação de cores. Então acaba tornando bem difícil isso. Tem que se olhar a dentição para se ter certeza se esse animal é uma coral verdadeira ou é uma coral falsa, tá? Então você tem essas diferenciações nesse meio. Acaba sendo bem difícil, tá? Mas, assim como seguindo o rito das cobras peçonhentas, a coral verdadeira, ela tende a atacar a sua presa se ela se sentir acuada, né? E a coral falsa, ela tende a fugir. Mas, claro, ninguém vai fazer esse teste de perto porque você acaba não não querendo ficar frente a frente com um animal como esse, né? Tanto que ele não possui nem a fosseta loreal, né? Que é uma outra característica muito marcante dos animais peçonhentos, mas na coral ela não existe nem na coral verdadeira e nem na coral falsa. Outra ainda que entra no meio disso daí é a cascavel, né? Que acaba sendo responsável por mais ou menos 7% dos acidentes com cobras no Brasil, mas é o grupo que apresenta a maior taxa de mortes, tá? Dentro dele, dentro das estimativas de picada, né, por animais que possuem peçonha. É considerada a segunda mais peçonhenta das serpentes brasileiras e é encontrada no Cerrado, nas regiões áridas do Nordeste, em campos abertos no Sul, no Sudeste, no Norte. Sim, aqui na nossa região tem cascavel, mas você não encontra ela com uma facilidade muito grande, né? E as características mais marcantes dela é o chocalho, que tem na ponta da cauda, que é formado por vários guizos. Podem atingir até 1,5 m, passar um pouquinho de comprimento. E o veneno é capaz de paralisar os músculos e causar insuficiência renal, tá? Sendo muito perigosa, a picada muito forte, ela injeta uma grande quantidade de veneno em cada picada. Aí nós temos a surucucu, que é responsável por mais ou menos 2% dos acidentes por cobra. Como são assim, a surucucu ela vive em áreas de floresta densa, predominantemente na região amazônica, você tem muito poucos casos de acidentes, né, com esse animal. E isso que ele já teve na lista dos animais ameaçados de extinção
devido à caça predatória e afins, né? A espécie mais venenosa da surucucu é a pico de jaca, tá? A surucucu é a maior serpente com peçonha das Américas e ultrapassa os 4 metros de comprimento. E as presas são grandes também, tá? Podendo chegar a 3, 4 centímetros ou mais, tá? Então caça-ratos, preás e afins. Aí nós temos as jararacas, né, que são as boat hops, que são responsáveis por mais de 85% dos acidentes com cobra no país, tá? Tem dentro desse grupo tem 20 espécies que pertencem a esse gênero e normalmente vivem em regiões com mata. E tem um veneno que causa necrose nos músculos, inchaço, dor, hemorragia. E a pessoa logo após a picada ela tem que receber o antiofídico em pelo menos em menos de 4 horas, tá? Aí nós temos assim as variações dela, né? Porque daí é conhecida como jararaca cruzeiro, como jararaca estrela, e outras denominações dependendo da região, né? Então, e acaba sendo assim, e ela tem muitos padrões dentro desse grupo, né? Essas 20 espécies apresentam padrões bem diferenciados, por isso que você tem essas outras denominações dentro dela. E é encontrado em Rondônia, no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso, aqui no Paraná tem jararaca. Então, como você tem essa grande diversidade entre esses animais, você tem os cuidados que se deve ter com isso também, né? Nós temos vários casos relatados aqui, mesmo do pessoal, até alguns dias atrás aí a gente foi numa fazenda ali, os caras tinham achado um ninho ali com jararaca que tinha umas 12, 13 jararaca ali, acabaram, claro, matando todos porque você não vai ter, deixar correr o risco, né, de tomar uma picada desse animal, mas elas fazem um bom controle ambiental no meio, tá? Porque elas têm um papel fundamental no controle de roedores, como é o animal que é a base da sua cadeia alimentar, então elas acabam sendo atraídas. E até comentei na aula passada, eu acho, dos répteis ali, de ser comum encontrar, né, nos celeiros, nas fazendas, onde se tem grãos, se encontrar as jararacas, né, que elas vão atrás de roedores para sua alimentação. Aí dentro das cobras venenosas, né, que são as que não possuem peçonha, podem até produzir o veneno, mas não tem os órgãos inoculadores para injetar, tá? Dentro disso a gente tem a jiboia e a sucuri, tá? Que são animais que acabam fazendo constrição de suas vítimas. Aqui na nossa região a gente não tem jiboia, né? Não é comum da nossa região aqui, mas são encontradas na área de Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga. Então for largamente assim, aqui na nossa região é muito difícil encontrar jiboia porque ela foi largamente caçada, né? E acabava se matando mesmo devido aos riscos de ela pegar, como ela caça pequenos animais, a correr riscos até para as criações, né? E a sucuri, que pode chegar de 6 a 10 metros, sendo a maior cobra brasileira, tá? Com hábitos semi-aquáticos, então é bem comum ver ela entre rios e lagos. Tem para nossa região aqui, não que seria um animal natural aqui da região, mas essa própria frequência da mudança desses hábitos semiaquáticos dela, né, acaba fazendo com que ela se espalhe largamente por todos os rios do país, tá? É uma espécie vivípara e suas presas em geral costumam ser aves, pequenos mamíferos, jacarés, tá? Apesar de ser incomum, tem os casos relatados de ataques em pessoas, né, em humanos. E ainda dentro disso nós temos os outros animais, né, que acabam produzindo peçonha. Como é o caso das aranhas, que você tem das classes das mais venenosas, como a aranha marrom, que é bem comum aqui na nossa região, encontrado largamente dentro das casas, porque são animais que têm, como eles são caçadores, ela
não costumam fazer teia, tá? Eles são predadores, então eles vão atrás das presas. Então é bem comum acontecer isso. Então o veneno causa ferida, né, no local da picada. Então geralmente assim os acidentes ocorrem quando a pessoa vai se vestir ou está dormindo e aperta esse animal contra a pele, e a dor em geral aparece somente várias horas após a picada, tá? Então é um animal que tem que ter um cuidado um pouquinho maior, principalmente dentro de casa, porque são ambientes que eles gostam de ficar devido às presas dele, como eles caçam insetos e nós temos mosquitos, moscas e afins dentro de casa. São locais que eles gostam de ficar, tá? Dentro de guarda-roupa, no meio de roupas e afins, então tem que ter um cuidado especial com ela. A aranha armadeira, que é, eu acho que das aranhas é a mais agressiva que tem, porque ela ataca a sua presa. Ela não é um animal que ela não costuma fugir, ela costuma atacar muito e ela se defende sempre quando se sente ameaçada, tá? É bem comum encontrar ela em bananeiras, em folhagens secas, madeiras, pedras empilhadas, que são animais que não gostam muito de ambientes úmidos, né? E esse picado produz dor local, tá? E acaba sendo muito venenoso e precisa do tratamento direto também. E ainda temos a viúva negra, né? Que é uma das aranhas mais perigosas do Brasil. Mesmo sendo pequeno, o veneno é tóxico demais, tá? Mas assim, se encontram em sua maioria em vegetação de praia, tá? Restinga as áreas urbanas. A picada dela provoca uma dor muscular muito forte. E tremores no corpo. Eu particularmente na nossa região aqui nunca vi uma viúva negra, tá? Só mais pro norte que é mais comum ela aparecer, e acaba se relacionando a esses acidentes como um todo. Temos ainda os escorpiões, né? Como o caso do escorpião amarelo, que provoca os acidentes mais graves dentro dos escorpiões, que tem acaba tendo a taxa mais alta de mortalidade em crianças menores de 7 anos, né? É a única espécie no país que se reproduz por partenogênese, que é formada pelas fêmeas, e tem uma dor muito intensa na hora da picada. E é claro, pessoal, que para evitar esses acidentes tem que tomar alguns cuidados, né? Principalmente quando você vai para as áreas de mata ou quando vai mexer em algum material, usar bota de cano alto, acaba evitando grande parte dos acidentes com esses animais, tá? Porque a maioria das cobras elas costumam picar do joelho para baixo, tá? E utilizar botina, sapato fechado evita grande parte dos acidentes. E mesmo assim, antes de calçar, tem que dar uma olhada, dar uma chacoalhada se não tem animal peçonhento dentro. Proteger as mãos, tá? Não enfiar a mão em qualquer buraco que vê por aí, tá? Em toca, cupinzeiro, oco de árvore, tá? Então isso daí acaba sendo locais que elas utilizam para se esconder ou para fazer ninho. Então acabam fazendo isso daí. Muitos acidentes ocorrem principalmente assim quando se faz colheita manual, né? De feijão, de batata e afim, porque às vezes esses animais acabam estando ali pelo meio daquela vegetação seca e o pessoal leva a mão e acaba levando uma picada sem ver o animal. Então isso acaba, se você utilizar luvas e luvas grossas, né, borracha, acaba protegendo dos acidentes, tá? Controle de ratos, tá? O que eu tinha comentado com vocês, ratos eles atraem muitas cobras porque são a base da sua cadeia alimentar. A maioria das cobras se alimenta de ratos, tá? Então manter sempre limpo o terreno, quintal, os paiol, plantação, acaba evitando que as cobras vão para esses locais também atrás desses roedores, tá? E assim, a preservação dos predadores naturais desses animais, tá? As emas, as siriemas, gaviões, gambá, tá? O gambá, esse mesmo nosso sistema aqui, é o que a gente chama de raposa, que na realidade não é raposa, é gambá, né? Ele é um predador muito forte de cobras, tá?
ele se alimenta muito de cobras. Então, preservar à medida do possível esses animais aí sempre auxilia, tá? A mussuarana, que é a cobra, né? Mussuarana é um predador natural de cobras venenosas e acaba garantindo esse equilíbrio do meio. E daí, claro, você tem que ter os cuidados básicos com isso, tá? Que é bem comum na região aqui, o pessoal que vai para as fazendas, vai pro pasto, vai para as matas aí, ter esses cuidados os mínimos possíveis para evitar esses acidentes com esses animais aí, porque como aconteceu ali aqui perto, em Chopinzinho ali, que o cara foi na casa de um vizinho ali e passou lá um taquaral lá e tinha uma jararaca lá, ele passou e a jararaca picou na perna dele lá, o cara quase perdeu a perna lá. Mas tava de chinelo de dedo, não tava de bota, nada, então uns cuidados básicos acaba auxiliando, né, a não ter acidentes com esses animais. Tranquilo, pessoal, espero que tenha esclarecido um pouquinho se algumas dúvidas de vocês. Acaba sendo interessante justamente porque nós temos contatos com esses animais diretamente, então um pouquinho de conhecimento extra é sempre bom, tá? Outra coisa que eu vou deixar ali para vocês é que aí vocês vão desenvolver um trabalho quanto a isso, tá? Quanto aos filos de zoologia. O filo, vocês vão escolher o que vocês achar melhor, mas vão apresentar para mim, tá? A gente vai marcar uma apresentação numa das aulas ao vivo e aí vão acabar apresentando ali em PowerPoint, em PDF, vão ter que fazer a apresentação ao vivo, tá? Então eu deixei os filos ali, coloquei assim o filo moluscos, anelídeos, os artrópodes, os insetos e os equinodermos. Você vai escolher um e vai fazer o trabalho em cima. Principais características desses filo, né? Benefícios que eles trazem para o meio ambiente, importância econômica, importância ambiental, o que ele agrega para o meio ambiente como um todo, tá? Então, e daí vamos marcar e vamos fazer a apresentação ao vivo. Tranquilo? Beleza? Grande beijo, um abraço e até a próxima aula.